Então vamos começar por boas lembranças. Você começando sua carreira, ganhou um título na final contra o Santos. Pois é, rapaz, foi um momento memorável. A gente, com o Ituano, né, uma equipe modesta do interior, a gente conseguiu uma conquista fantástica e momento marcante, né? É uma situação totalmente diferente. O adversário é o Santos, né, é uma equipe muito forte, com muita tradição, mas esperamos que a gente possa ser vitorioso também. Que Santos você espera aqui em Goiânia agora com um comando novo, Levi Coupe? O que você está esperando? Esse Santos está dividido em Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Como é que você espera esse Santos aqui? Bom, na verdade a gente não dá para cravar nada, né? Porque a gente não tem acesso a esse tipo de informação. A gente sabe que eles podem vir com uma equipe mesclada ou com uma equipe mais com jogadores que não têm tantos minutos. Mas independente disso, nós temos que preocupar com a nossa performance. Temos que preocupar com o nosso jogo e saber que nós vamos enfrentar um adversário qualificado, independente dos atletas que venham a iniciar a partida. Doriva, como é que você, assim, ainda falando desse seu título como o Ituano, com um time menor, infinitamente menor, como o Ituano, conseguiu vencer um campeonato tão disputado e ainda por cima enfrentando um Santos na final? O que você fez naquela época que de repente você podia fazer agora também, né? Pois é, era uma equipe que mesmo sendo uma equipe pequena, né, tinha muita qualidade e uma equipe que acreditou no projeto, que acreditou na ideia de jogo e que fez isso assim com muito esmero dentro de campo, com muita luta, com muita labuta, com muita dedicação, comprometimento, e isso fez total diferença. Pode fazer agora também. Com certeza, a gente sabe que a gente tem um time com limitações, né? Uma equipe que tem dificuldades, mas a gente tem que ter operários dentro de campo, pessoas envolvidas, comprometidas, que deem o melhor, que acreditem na proposta e que deem o melhor dentro de campo para a gente conseguir ter uma equipe competitiva. Agora esse jogo, de novo o Santos, mas agora para esse jogo, agora o Atlético está vindo de 3 derrotas seguidas, 3 jogos perdendo assim por 1-0, bem na conta mesmo. O Atlético Paranaense se jogaram pra caramba, mas tomaram um gol e não conseguiram fazer. O goleiro dos caras pegou demais, né? Aí contra o Palmeiras a mesma coisa, tentou, não conseguiu. Contra o Vasco tentou e não conseguiu, né? O que está faltando assim, hein, para esses placarzinhos assim chatos, né, pararem de acontecer, o Atlético começar a aproveitar? Tem que aproveitar melhor as ocasiões criadas, né? Principalmente quando se trata de jogo fora de casa, né? Nos jogos que a gente fez fora de casa, a gente montou uma estratégia de defender um posicionamento intermediário para poder utilizar contra-ataques. Nós criamos situações de gols, mas no jogo do Palmeiras, no Vasco não criamos tantas, mas no jogo do Palmeiras nós criamos bastante oportunidades. Poderíamos ter feito os gols que poderia ter dado um resultado melhor, né? Mas a margem de erro ela está diminuindo. A gente tem que reagir rápido, né? A gente não pode deixar criar uma distância dos adversários ali que estão fora do Z4 ali. Então esses 2 jogos que a gente tem em casa, a gente tem que fazer de tudo para conseguir essas vitórias, né? Tem que ser mais contundente, mais concentrado, para criar as mesmas ocasiões que a gente criou no outro jogo, mas aproveitando melhor. Doriva, desde que você chegou é a primeira vez que você teve uma semana para trabalhar, um período um pouco maior, né? Porque do jeito que estava era jogo, descanso, jogo. Não dava tempo de fazer muita coisa. O que você acha que já deu para trabalhar e que já pode trazer um resultado para esse jogo contra o Santos? Olha, a equipe ela ganhou já uma consistência, né? Mesmo antes, na conversa, orientando, nos poucos treinamentos que a gente fez, a gente já foi colocando as nossas ideias, né? E lógico, com uma semana de trabalho você dá um pouco mais de ênfase nessas ideias e a gente procurou fazer isso e espera que essa ênfase possa nos dar o resultado positivo. Sabemos da dificuldade que é o jogo, que é um adversário qualificado, que a gente tem que estar atento porque é uma equipe que geralmente fora de casa tem utilizado um comportamento defensivo, porém com uma transição rapidíssima, né? Eles têm jogadores com esse perfil, né? Então a gente vai
criar situações, mas também a gente tem que estar muito atento para não ser surpreendido. Por estar sempre em contato com o torcedor, eu recebo muita coisa, né? Muitos torcedores dão sugestões, críticas e tudo mais. E uma das críticas que se tem é que o Atlético poderia jogar com 2 atacantes e não utilizar mais esse esquema, por exemplo, com jogadores abertos nos lados. Você vê essa possibilidade? Você acha que com as características de jogadores que você tem, dá para montar um time assim? Eu acho que em algumas ocasiões, em algumas circunstâncias, você pode fazer isso. A gente fez isso no jogo do Atlético, no segundo tempo, né, momentaneamente, mas a maneira que a gente tem jogado tem trazido uma consistência para a equipe, né? A gente tem que ter noção da equipe que a gente tem, né? A gente sabe das nossas limitações e a gente tem que jogar como equipe, né? E essa formação que a gente tem feito é uma formação que nos permite ter uma defesa consistente e poder surpreender os adversários. Eu não tenho dúvida que a gente pode jogar com qualquer adversário com essa consistência, né? O futebol brasileiro e principalmente o campeonato brasileiro, ele é muito qualificado, né? O campeonato brasileiro, as equipes são muito qualificadas, então você tem que ter uma determinada prudência, né? Porque se você for abrir o peito, você pode ser surpreendido, né? Mas com certeza tem a circunstância e o momento do jogo que você tem que correr determinados riscos e a gente sabe identificar isso e fazer no momento certo. Walter está visivelmente diferente, vai para o jogo? Pois é, o Walter nos surpreendeu, né? A gente tinha feito um planejamento para que ele chegasse numa meta. Ele ainda não chegou nessa meta, mas dentro do campo é visível a mobilidade dele, melhorou, né? A gente teve um problema essa semana com o Viçosa por conta de um dente que ele extraiu e ficou inchado e não possibilitou ele participar de nenhum treinamento da semana, então ele ficou fora. Então a gente acelerou esse processo com o Walter com uma condição dele continuar focado, dele continuar sabendo que o planejamento tem continuidade, né? Mas ele vai estar como opção e com certeza é uma opção que hoje, com essa nova dinâmica dele, pode nos ajudar. Doriva, até a respeito dessa questão de opções, nessa semana foram apresentados, né, o Marcão, o Everton Heleno e o Diego Rosa. O Marcão já está tendo uma oportunidade agora de ser titular. Para o Everton Heleno, o que falta para ele ter uma oportunidade? Porque ele disse que tem treinado bastante, talvez acho que até dos 3 o que está aqui há mais tempo, e vem de um ano bom, né? Que ele fez 15 gols até agora na temporada, tem mais gols do que os próprios atacantes aqui do clube. O que está faltando para ele ter uma oportunidade? Pois é um jogador que chegou, com certeza vai nos ajudar na sequência. Estamos esperando o momento, né? A gente às vezes tem alguns atletas que estão um pouco à frente dele e isso é natural. O atleta tem que estar sempre pronto. Ele tem que estar sempre pronto, requerendo a posição do treinador, né? Isso nos treinamentos e nas oportunidades que tiver. Então a gente está atento a isso e quando o atleta, por merecimento, estiver requisitando a oportunidade, com certeza a gente vai dar, porque eu não tenho preferência por ninguém. A minha preferência é para aquele que renda mais dentro de campo.